Orgulho e Preconceito, uma obra de Jane Austen. Capítulo 1. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna necessita de uma esposa. Por muito pouco que se conheçam os sentimentos ou o modo de pensar de tal homem ao entrar pela primeira vez numa vizinhança, essa verdade encontra-se de tal modo enraizada nos espíritos das famílias circundantes que ele é considerado como propriedade legítima desta ou daquela de suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, disse-lhe uma mulher um dia, sabe que Netherfield Park foi finalmente alugado? O Sr. Bennet respondeu-lhe que não sabia. É como lhe digo, tornou ela, pois a Sra. Long ainda há pouco aqui esteve e contou-me tudo. O Sr. Bennet não deu qualquer resposta. Não lhe interessa saber quem o alugou? Exclamou a mulher impaciente. A senhora pretende participar-mo e eu não me oponho a ouvi-la. Como o convite era mais que suficiente, pois saiba, meu caro, que, pelo que a senhora Long me disse, Netherfield Park foi alugado por um jovem de grande fortuna do norte da Inglaterra. Chegou na segunda-feira, numa carruagem puxada por 4 cavalos, para visitar o local. Ficou tão encantado que desde logo aceitou as condições do Sr. Morris. Vem ocupar a casa ainda antes do dia de São Miguel, e alguns dos seus criados deverão chegar já no fim da próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Um homem solteiro de grande fortuna com rendimentos no valor de 4 ou 5 mil libras anuais. Que maravilhoso acontecimento para nossas filhas. Como assim? Que tem elas a ver com isso? Meu caro Sr. Bennet, retorquiu sua mulher, que maçador que o senhor é! Sabe perfeitamente que encaro a possibilidade de ele vir a casar com uma delas. É essa a intenção dele ao vir instalar-se para aqui? Intenção? Que disparate é esse que está a dizer? Porém, é muito natural que ele se apaixone por uma delas, e exatamente por isso o senhor deve ir visitá-lo logo que ele chegue. Não vejo razão para isso. Podem perfeitamente ir a senhora e as pequenas, ou enviá-las a elas sozinhas, o que talvez fosse preferível, pois uma vez que a senhora é tão bonita como qualquer delas, o Sr. Billing poderia escolhê-la assim como a flor do grupo. Meu caro, o senhor lisonjeia-me. Fui de fato bonita nos meus tempos, mas não pretendo ser hoje em dia nada de extraordinário. Quando uma mulher se vê mãe de 5 filhas crescidas, ela tem necessariamente de deixar de pensar na sua própria beleza. Em tais casos, é raro uma mulher ter alguma beleza em que pensar. Não obstante, meu caro, o senhor tem que ir visitar o Sr. Billing, mal que chegue ao bairro. É coisa que eu não lhe garanto, desde já a previno. Considere ao menos a sorte de suas filhas. Pense só que bela colocação não seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão resolvidos a ir dar-lhes boas-vindas, e unicamente por esta razão, pois, como sabe, não é seu costume visitarem quaisquer recém-chegados. O senhor não pode deixar de ir, pois ser nós a impossível a nós visitá-los sem a sua ida prévia. Sem dúvida que exagera nos seus escrúpulos. Estou persuadido de que o Sr. Billing terá todo o prazer em recebê-la, e vou aproveitar o ensejo para lhe enviar, por seu intermédio, um bilhetinho em que eu asseguro do meu pleno consentimento quanto ao seu casamento com aquela das minhas filhas que mais lhe agradar. Não posso, no entanto, deixar de incluir uma palavrinha a favor da minha pequena Lizzie. Espero bem que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor que as outras. Não é nem mais bonita que Jane, nem tão alegre como Lydia, apesar de o senhor lhe dar sempre a preferência. Nenhuma delas é especialmente dotada, replicou ele. São todas umas tontas e ignorantes como a maioria das raparigas. De resto, Lizzie, no entanto, tem uma vivacidade que as irmãs não têm. Sr. Bennet, como pode insultar assim as suas filhas? O senhor tem prazer em irritar-me. Não tem qualquer compaixão pelos meus pobres nervos.
Está redondamente enganada, minha querida. Tenho o maior respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. É com consideração que eu a ouço mencioná-los de há 20 anos a esta parte, pelo menos. Ah, o senhor não sabe o que eu sofro. Ah, o senhor não sabe o que eu sofro. Mas espero que se restabeleça e viva o suficiente para ver chegarem muitos jovens de 4.000 libras anuais aqui à vizinhança. De nada nos serviria nem a chegada de 20 deles, uma vez que o senhor se recusa a visitá-los. Por ter a certeza, minha querida, que quando eles forem em número de 20, os visitarei a todos. O Sr. Bennet era um misto de extraordinário de petulância, sarcasmo, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos não bastara ainda para a mulher compreender o seu caráter. Por seu lado, a mentalidade dela era bem menos difícil de revelar. Tratava-se de uma mulher de inteligência medíocre, cultura rudimentar e temperamento incerto. Quando irritada, procurava refúgio nos nervos. A principal ocupação da sua vida era casar as filhas, e o seu passatempo, as visitas e os mexericos. Capítulo 2. Sr. Bennet contava-se entre os primeiros que foram visitar o Sr. Bingley. Sempre tencionou visitá-lo, embora até o fim tivesse feito crer à mulher que não iria. E até a noite do próprio dia da visita, ela não teve qualquer conhecimento do facto, que só então foi revelado da seguinte maneira. Estando o Sr. Bennet a observar a sua filha segunda enfeitar um chapéu, inesperadamente disse-lhe: Espero que o Sr. Bingley goste, Lizzie. Não temos qualquer possibilidade de saber o que agrada ou não, Sr. Bingley, disse a mãe dela, amuada, uma vez que não o podemos visitar. Mas a mãe esqueceu-se, disse Elizabeth, de que nós o encontraremos em reuniões e que a senhora Long prometeu apresentá-lo. Não tenho nada a certeza de que o Sr. Long faça tal coisa. Ela própria tem suas sobrinhas. É uma mulher egoísta, hipócrita, e não a tenho em grande estima. Nem eu, disse o Sr. Bennet. E alegra-me saber que a senhora prescinde dos seus serviços. A senhora Bennet não se dignou a dar-lhe qualquer resposta, mas incapaz de se conter, começou a repreender uma das filhas. Acaba-me com essa tosse, Kitty. Por amor de Deus, tenha um pouco de compaixão pelos meus nervos. Pões-me fora de mim. Kitty não sabe tossir com discrição, disse seu pai. Não tem controle na tosse. Não é por divertimento que eu tuço, replicou Kitty, impertinente. Quando é o próximo baile, Lizzie? De amanhã a 15 dias. Ora, pois é, exclamou sua mãe. E a senhora Long, que só regressa na véspera? Assim, ser-lhe-á impossível apresentá-lo, pois nem ela própria o conhece ainda. Nesse caso, minha querida, a vantagem será sua e poderá apresentar o Sr. Billing à sua amiga. Impossível, Sr. Bennet, impossível, pois eu própria não tenho qualquer familiaridade com ele. Que arreliador que o senhor é! Aceite o meu louvor por tal circunspeção. Um conhecimento de 15 dias é, na verdade, insuficiente. Nada de concreto que pode saber sobre um homem ao fim desses 15 dias. Mas se nós não arriscarmos, outros arriscarão. E nessa altura, a senhora Long e as sobrinhas não terão mais que aguardar a sua oportunidade. Porém, como tal gesto seria por ela considerado um ato de bondade, caso a senhora decline prestar-lhe este serviço, eu própria me encarregarei dele. As raparigas olharam espantadas para o pai, e a senhora Bennet apenas disse: Que disparate! Qual o significado de exclamação tão enfática? Disse ele exaltado. Considera um disparate as práticas de apresentação e a importância que se lhes dá? Nisso não estou nada de acordo com a senhora. Qual a tua opinião, Mary? Tu que és jovem, sensata e profunda, que lês bons livros e deles extrais ensinamentos. Mary quis dizer algo de relevante, mas não sabia como.
Enquanto Mary põe em ordem as suas ideias, continuou ele, voltemos ao Sr. Bingley. Estou farta do Sr. Bingley, exclamou a mulher. É consternado que ouço dizer tal coisa, mas por que não me preveniu antes? Se soubesse disso esta manhã, não teria de certeza ido visitá-lo. Já é pouca sorte, mas uma vez que a visita já foi feita, não nos podemos agora esquivar de uma certa familiaridade. O espanto provocado nas senhoras foi exatamente aquele que ele pretendeu, ultrapassando de longe o da senhora Bennet, o das filhas. Apesar de passada a primeira efusão de eleuria, ela declarar que dele não esperava outra coisa senão aquilo. Que bonito gesto seu, Sr. Bennet! Mas eu sabia que acabaria por o convencer. Tinha certeza de que seu amor pelas pequenas não o deixaria indiferente perante tal oportunidade. Oh, que contente que eu estou! E que bela partida nos pregou! Ter ido lá esta manhã e guardar segredo até este momento. Agora Kitty tosse à sua vontade, disse Sr. Bennet. E dito isso, abandonou a sala cansado dos arrebatamentos de sua mulher. Que excelente pai o vosso, minhas filhas, disse ela quando a porta se fechou. Não vejo como podereis alguma vez retribuir-lhe a sua bondade, e neste caso a minha também. Na nossa idade, garanto-vos, já não é tão agradável encetar relações todos os dias, mas por vós faríamos tudo. Lídia, meu amor, apesar de seres a mais nova, julgo que será contigo que o Sr. Bingley irá dançar o próximo baile. Oh, disse Lídia resolutamente, não tenho receio, pois apesar de ser a mais nova, sou a mais alta. O resto do serão passou-se em conjecturas sobre quando retribuiria ele a visita do Sr. Bennet e para quando deveriam elas convidá-lo a jantar. Capítulo 3. Contudo, nada do que a Sra. Bennet, assistida pelas suas 5 filhas, tivesse perguntado sobre o assunto foi suficiente para obter de seu marido uma descrição satisfatória sobre a pessoa do Sr. Bingley. Servindo-se das táticas mais variadas, assaltaram-no com perguntas descaradas, hábeis suposições e conjecturas remetas, mas ele iludiu-as sempre, acabando elas por não ter outro remédio senão cingir-se às informações de segunda mão fornecidas pela sua vizinha Lady Lucas. A descrição colhida por esta era altamente favorável. Sir William viera encantado com o recém-chegado, que ele era bastante jovem, muito bem parecido e extremamente simpático, e para cúmulo que tencionava aparecer no próximo baile acompanhado de um numeroso grupo de amigos. Que coisa maravilhosa! Gostar de dançar era meio caminho andado para se apaixonar, e logo a senhora Bennet sentiu suas vivas expectativas do seu íntimo. Se me vejo com uma das minhas filhas instalada e feliz em Netherfield, disse a senhora Bennet para o marido, e todas as outras igualmente bem casadas, nada mais terei a desejar na vida. Passados poucos dias, o Sr. Bingley retribuiu a visita que lhe fora feita pelo Sr. Bennet, e com ele conversou durante cerca de 10 minutos no seu escritório. O jovem alimentara a esperança de ver as raparigas, sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas apenas se avistou com o pai. Elas, porém, tiveram um pouco mais de sorte, pois do alto de uma janela puderam verificar que ele envergava um fato azul e montava um cavalo preto. Imediatamente lhe foi enviado um convite para jantar, e a senhora Bennet já tinha planejado os pratos que dariam crédito aos seus dotes de boa dona de casa, quando veio uma resposta que tudo transtornou. O Sr. Bingley via-se obrigado a estar na capital no dia seguinte, sendo-lhe consequentemente impossível aceitar a honra de tão amável convite. A senhora Bennet ficou bastante perturbada. Não conseguia imaginar que espécie de negócios teria ele a tratar na capital após a sua chegada tão recente
a Hertfordshire, e começou a recear que ele andasse num vai-vem constante e não se instalasse definitivamente em Netherfield, como de fato devia. Lady Lucas aliviou-a um pouco dos seus receios, levando-a a supor que talvez ele tivesse ido a Londres unicamente para convocar o tal grupo numeroso para o baile, e em breve se espalhou a notícia de que o Sr. Bingley traria consigo 12 senhoras e 7 cavalheiros. As raparigas afligiram-se com a quantidade de senhoras, mas logo sossegaram quando, na véspera do baile, souberam que, em vez de 12, ele apenas trouxera de Londres 6 pessoas, suas 5 irmãs e um primo. E quando o grupo fez a sua entrada no salão, constituíam 5 ao todo: o Sr. Bingley, as suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro jovem. O Sr. Bingley era um homem belo e distinto, de semblante agradável. Os seus modos eram delicados e simples. As irmãs eram igualmente bonitas, afetando um ar decididamente elegante. O cunhado, Sr. Hurst, não passava de um homem vulgar, mas o Sr. Darcy, o amigo, logo chamou sobre si as atenções do salão pela sua alta e elegante estatura, os traços formosos e o porte desenvolto, correndo célere 5 minutos após a sua entrada, o rumor de que ele possuía rendimentos no valor de 10.000 libras anuais. Os cavalheiros classificaram-no como um belo tipo de homem. As senhoras declararam ser ele bem mais formoso que o Sr. Bingley, e ele foi longamente admirado, até os seus modos deixarem transparecer um enfado que muito afetou a sua popularidade. A partir desse momento, consideraram-no um orgulhoso e pedante, longe de se mostrar divertido, e nem as suas extensas propriedades em Derbyshire o impediram de ter uma expressão sinistra e desagradável, e ser indigno de comparação com um amigo. O Sr. Bingley, em breve, tinha feito conversa a todas as principais pessoas da sala. Alegre e animado, dançou todas as danças, lamentou o baile terminar tão cedo e falou que ele próprio realizara em Netherfield. Tais qualidades só por si falavam, e que contraste entre ele e seu amigo. O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a menina Bingley. Recusou ser apresentado a qualquer outra jovem e passou o resto da noite passeando pelo salão, conversando ocasionalmente com um ou outro do seu grupo. Seu caráter estava definido. Era o homem mais orgulhoso e desagradável do mundo, e todos esperavam que ele não mais voltasse ao seu convívio. Entre as pessoas mais inflamadas contra ele, contava-se a Sra. Bennet, cuja antipatia pelo seu comportamento geral se avivara num ressentimento particular por ele ter desdenhado uma das suas filhas. Elizabeth Bennet, que a escassez de cavalheiros obrigara a permanecer sentada 2 danças, teve a oportunidade, numa altura em que o Sr. Darcy se encontrava perto de si, de ouvir a conversa que se seguiu entre ele e o Sr. Bingley, que por momentos abandonara a dança para vir incitar a juntar-se a ele. Vem daí, Darcy, disse-lhe. Quero que venhas dançar. Detesto ver-te por aí sozinho. Fazias melhor se viesses dançar. Não contes comigo, sabes perfeitamente quanto isso me custa, desde que não conheça intimamente o meu par. Aliás, com gente como esta, isso ser-me-ia insuportável. As tuas irmãs têm cada um o seu par, e não há outra mulher na sala cuja companhia não se tornasse um suplício para mim. Se fosse a ti, deixava-me de esquecitisses, exclamou Bingley. Por Deus, palavra de honra que nunca na minha vida encontrei um grupo de raparigas tão agradável como o que aqui temos esta noite. E como podes ver, algumas delas são invulgarmente bonitas. Tu estás precisamente a dançar com a única rapariga bonita da sala, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Oh, ela é a criatura mais bela que eu já vi. Mais sentada, mesmo atrás de ti, está precisamente uma de suas irmãs,
que além de muito bonita, me parece ser bastante simpática. Deixa que o meu par te apresente. Qual dizes? E voltando-se olhou demoradamente para Elizabeth, que esta, devolvendo-lhe o olhar, o fez desviar o seu e friamente declarou: é razoável, mas não suficientemente bonita para me tentar. Aliás, de momento, não me sinto na disposição de consolar as jovens que outros desdenharam. Vai tu para junto do teu pai e desfruta-lhe os sorrisos que comigo perdes o teu tempo. O Sr. Bingley seguiu o conselho do amigo e o Sr. Darcy afastou-se, deixando uma impressão pouco favorável a seu respeito no íntimo de Elizabeth. Esta, contudo, ao contar a história às amigas, fê-lo com um certo humor, pois, de feitio alegre e brincalhão, tirava partido das situações mais ridículas. De um modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. A senhora Bennet vira com satisfação a sua filha mais velha ser muito apreciada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley por 2 vezes dançara com ela, e as 2 senhoras tinham-na rodeado de atenções. Jane sentia-se com isso tão maravilhada como sua mãe, se bem que de um modo mais discreto. Elizabeth partilhava o prazer de Jane. Mary ouvia-se elogiada na presença da menina Bingley como a rapariga mais completa da vizinhança. E Catherine e Lydia congratulavam-se por não lhes ter faltado para a noite inteira, o que era, aliás, tudo o que até a altura tinham aprendido sobre o essencial num baile. Foi, portanto, em ótima disposição de espírito que tomaram o caminho de regresso a Langbourn, a vila em que viviam e da qual eram os principais habitantes. Foram encontrar o Sr. Bennet ainda a pé. Quando mergulhado na leitura de um livro, perdia a noção do tempo e, naquela ocasião específica, ansiava pelo relato de uma noite que tão esplêndidas expectativas suscitara. Esperava, contudo, que os planos arquitetados por sua mulher à volta daquele desconhecido caíssem pela base, mas em breve descobriu que a história a ouvir seria bem diferente. — Oh, meu caro Sr. Bennet, disse a mulher, mal entrou na sala. Passamos uma noite encantadora e o baile foi magnífico. Adorava que o senhor lá tivesse estado. Jane foi tão admirado que nem calcula. Todos falavam nela e o próprio Sr. Bingley a achou muito atraente e dançou com ela 2 vezes. Imagine-me só, meu caro, por 2 vezes dançou com nossa Jane. E foi ela a única rapariga na sala a quem ele pediu 2 vezes para dançar. Primeiro convidou a menina Lucas, o que bastante me contrariou, mas não pareceu muito entusiasmado, como é compreensível, pois ela não entusiasma ninguém. Em contrapartida, ficou logo impressionado com Jane, que na altura também dançava. Tratou imediatamente de saber quem ela era e foi-lhe apresentado e pedia-lhe para dançar. A seguir, dançou com a menina King e depois com Maria Lucas. A 5ª dança foi de novo com Jane e a 6ª para Lizzie e a Boulanger. Se ele tivesse algum dó de mim, exclamou o marido, impaciente, não teria dançado nem metade do que dançou. Por amor de Deus, acabe-me de uma vez com a enumeração dos pares dele. Oh, oxalá se eu tivesse torcido um pé logo na primeira dança. Oh, meu querido, continuava a senhora Bennet, estou positivamente encantada com ele. É tão belo rapaz, e as irmãs são umas pessoas encantadoras. Os seus vestidos eram de uma elegância como eu nunca vi igual. Quer-me parecer que o galão do vestido da senhora Hurst... E aqui foi de novo interrompida, pois o Sr. Bennet recusava terminantemente a ouvir qualquer descrição sobre os trajes. Viu-se ela, desse modo, obrigada a procurar no mesmo assunto outro tema de conversa, e passou a relatar, com uma forte dose de azedume e algum exagero, a chocante insolência do Sr. Darcy. Mas também lhe asseguro, acrescentou, que Lizzie nada perde por não lhe encher o olho.
pois ele é uma criatura extremamente desagradável e horrível, com quem não vale a pena gastar o seu latim. Que arrogância e presunção a sua! Não fez mais do que passear de um lado para o outro na sala, dando-se ares de grande importância, que ela não era suficientemente bonita para ele se tentar. Como eu desejei a sua presença ali, meu caro, para lhe dizer uma ou duas das suas. Chego a detestar tal homem. Capítulo 4. A poucos passos de Loughborough vivia uma família da qual os Bennet eram particularmente íntimos. Sir William Lucas fora outrora comerciante em Meryton, onde fizera uma fortuna razoável e se tornara titular graças a um discurso ao rei feito durante o seu mandato como presidente do município. A distinção impressionara-o, talvez demais. Com ela perdera o gosto pelos negócios e pela sua residência na pequena vila de Passagem, e abandonando ambos, transferiu-se com a família para uma casa a 1 milha de distância de Meryton, onde poderia entregar-se ao pleno gozo da sua importância e, liberto dos negócios, ocupar-se unicamente de ser delicado para com as pessoas. Se bem que, maravilhado pela sua nova dignidade, não se tornara de modo algum altivo, mas pelo contrário, desfazia-se em atenções para com todo o mundo. Inofensivo, amistoso e obsequiador por natureza, a sua apresentação em St. James tornara-o cortês. Lady Lucas, sendo uma boa mulher, não era suficientemente esperta para se tornar uma vizinha preciosa para a Sra. Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha, uma rapariga sensata e inteligente de 27 anos de idade, era amiga íntima de Elizabeth. Que as meninas Lucas e as meninas Bennet se reunissem para falar sobre o baile era absolutamente indispensável, e logo na manhã seguinte as primeiras apareceram em Loughborough para ouvir e contar. Começaste bem a noite, Charlotte, disse Sra. Bennet para a menina Lucas, com um alto domínio de pessoa educada. Foste a primeira que o Sr. Billing escolheu. Sim, mas tudo indica que lhe agradou mais a segunda. Oh, estás a falar de Jane, suponho eu, por ele ter dançado 2 vezes com ela. De fato, seria um sinal de que ela lhe agradava. Tenho quase a certeza de que ela lhe agradou. Contaram-me algo a esse respeito, mas não me recordo bem. Algo que ver com o Sr. Robinson. A senhora refere-se talvez à conversa que eu próprio ouvi entre ele e o Sr. Robinson. Não já lhe contei? Que o Sr. Robinson lhe perguntara qual a opinião dele sobre as nossas festas em Meryton, se não achava que havia grande número de raparigas bonitas na sala e qual delas lhe considerava a mais bonita. E que a esta última pergunta ele imediatamente respondera: "Oh, a mais velha das meninas Bennet, sem sombra de dúvidas. Não existem 2 opiniões sobre tal assunto." Palavra de honra. Bom, foi bastante categórico, na verdade, quase como se... Mas, contudo, pode não levar a nada, sabe-se lá. As minhas revelações vieram mais a propósito que as tuas, Elisa, disse Charlotte. Ouvir o Sr. Darcy não é tão agradável como o amigo, não achas? Pobre Elisa, não passar de razoável. Agradecia-te que não metesses na cabeça de Lizzie de se sentir vexada por tal falta de tato, pois ele é uma pessoa tão desagradável que seria uma infelicidade cair-lhe nas boas graças. A senhora Long contou-me que ele ontem à noite esteve sentado ao lado dela, bem uma meia hora, sem nada despregar dos lábios. Tem certeza, mãe? Não haverá aí um pequeno engano? Disse Jane. Ia jurar que ouvi o Sr. Darcy falar com ela. Sim, mas porque ela acabou por lhe perguntar se gostava de Netherfield, e ele não pôde fugir a responder-lhe. Contudo, a ela pareceu-lhe que ele ficara amassado por se lhe dirigirem. A menina Bingley contou-me, disse Jane, que ele não é de muitas falas,
a não ser que se encontre no meio de gente muito íntima. Nessas ocasiões, ele torna-se extremamente agradável. Não acredito em nada, minha querida. Se ele fosse uma pessoa de fato simpática, teria feito conversa com a senhora Long. Mas eu adivinho qual a razão de sua atitude. Todos dizem ser ele um poço de orgulho e quase juraria em como ele soube que a senhora Long não tem carruagem própria e fora para o baile numa de aluguel. Pouco me importa que ele fizesse conversa ou não com a senhora Long, disse a menina Lucas, mas gostava que ele tivesse dançado com Elisa. Na próxima vez, Lizzie, disse-lhe a mãe, se fosse a ti, não dançava com ele. Pode ter a certeza, mãe, que nunca dançarei com ele. O seu orgulho, disse a menina Lucas, não me indigna tanto como qualquer outro o faria, pois ele é, de certo modo, desculpável. Não admira que um homem tão belo e de ótimas famílias, rico e com tudo o seu favor, tenha um elevado conceito de si próprio. Se é que me posso exprimir assim, ele tem o direito de se sentir orgulhoso. Tens toda a razão no que dizes, replicou Elizabeth. E eu seria a primeira a fechar os olhos ao seu orgulho, se ele não tivesse se ferido o meu. O orgulho, observou Mary, que se vangloriava da solidez das suas reflexões. É um defeito muito vulgar, creio eu. Depois de tudo o que li, estou deveras convencida da sua vulgaridade, que a natureza humana lhe é particularmente atreita e que são raros aqueles entre nós que não nutrem um sentimento de condescendência própria baseado numa ou outra qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Pode-se sentir orgulho sem ser vaidoso. O orgulho diz respeito mais à opinião que temos de nós próprios, enquanto a vaidade ao que pretendemos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico como o Sr. Darcy, exclamou o jovem Lucas, que acompanhara as irmãs, não me importava com o meu orgulho. Havia de ter uma matilha de cães de caça e beber uma garrafa de vinho todos os dias. Nessa altura beberias mais do que devias, disse a senhora Bennet, e se te visse nesses preparos, arrancava-te a garrafa das mãos. O rapaz garantiu-lhe que ela não se atreveria. Ela continuou declarando que o faria, e a discussão só acabou com a visita. Capítulo 5. Quando Jane e Elizabeth se viram a sós, aquela que até então guardara uma certa reserva na sua apreciação do Sr. Bingley, abriu-se com a irmã e confessou-lhe quanto o admirava. Ele é exatamente como um rapaz deve ser, disse ela, sensato, bem disposto e animado. E que modos os seus, tão simples e revelando uma boa educação a toda a prova. E é bonito, replicou Elizabeth, o que também é importante para qualquer rapaz que se preza, e assim se completa a sua personalidade. Senti-me muito lisonjeada quando pela segunda vez me veio pedir para dançar. Não esperava tal elogio. Não esperavas? Fiquei eu por ti. Mas é essa uma das diferenças entre nós. Os elogios apanham-te sempre de surpresa, enquanto a mim nunca. Que querias de mais natural, senão exatamente o que ele fez? Ele não é cego e, com certeza, viu que tu eras 5 vezes mais bonita que qualquer outra na sala. Não é às suas boas maneiras que o deves. Bom, ele é, de fato, simpático, e dou-te licença para gostares dele. Não seria, aliás, a primeira pessoa estúpida de quem gostasses. Querida Lizzie, oh, sabes, o que tu tens é uma capacidade ampla demais para gostares das pessoas em geral. Nunca vês mal em ninguém. Todo mundo é bom e agradável aos teus olhos.
Nunca na minha vida tive que criticar um ser humano. É que procuro sempre não me precipitar no juízo que faço das outras pessoas, mas digo sempre o que penso. Isso eu sei eu, e é isso que me pasma, que tu, com o teu bom senso, possa ser tão cega perante os defeitos e asneiras dos outros. Fingir candura é vulgaríssimo e encontra-se a cada passo na vida. Mas ser cândida sem qualquer espécie de ostentação ou fim em vista, aproveitar o que há de bom numa pessoa e torná-lo ainda melhor, sem nada dizer sobre o mal, só tu és capaz. E sendo assim, também te agradaram as irmãs dele, não? Na maneira de ser, parecem pouco com ele. Tens razão, mas só a princípio. Uma vez faladas, tornaram-se bastante agradáveis. A menina Bingley vem viver com o irmão e governar-lhe a casa. E ou eu me engano muito, ou vamos ter nela uma vizinha encantadora. Elizabeth ouviu em silêncio, mas não ficou convencida. A atitude delas no baile não correspondia exatamente àquela que seria de esperar de alguém que desejasse agradar. Dotada de um sentido de observação mais vivo e de um temperamento menos dócil do que a irmã, além de um espírito crítico e impessoal, demais para se deixar arrastar por simpatias, ela sentia-se pouco disposta a acolhê-las de braços abertos. Eram, de fato, umas senhoras muito delicadas, capazes quer de uma certa vivacidade quando divertidas, quer de se mostrarem agradáveis quando bem o entendiam, mas no fundo não passavam de umas orgulhosas e presumidas. Indiscutivelmente bonitas, educadas, num dos principais colégios particulares da capital, na posse de uma fortuna de 20.000 libras e no hábito de gastar mais do que o necessário e de se darem com a melhor sociedade. Não admirava que se sentissem inclinadas a pensar o melhor de si mesmas, em detrimento dos outros. O fato de pertencerem a uma respeitável família do norte da Inglaterra ocorria-lhes mais frequentemente à memória do que o de que a fortuna de seu irmão e sua própria terem sido adquiridas pelo comércio. O Sr. Bingley herdara bens no valor de 100.000 libras de seu pai, que tencionara transformar parte em terras, mas não vivera o suficiente para o realizar. O filho comungava das mesmas ideias, e por várias vezes escolhera a região, mas, encontrando-se de momento provido de uma boa casa e gozando da liberdade de fazer o que melhor lhe aprovesse, havia quem, entre os mais familiarizados com a brandura do seu caráter, não duvidasse de que ele acabaria o resto dos dias em Netherfield, deixando a aquisição das terras ao cuidado da geração seguinte. Suas irmãs ansiavam por o ver senhor de propriedades imensas. Contudo, embora presentemente ele não passasse de um simples locatário, nem a menina Billen se fazia rogada de presidir a sua mesa, nem o Sr. Hurst, a senhora Hurst, que casara com um homem de sociedade, mas sem fortuna, estava menos disposta a sempre que isso lhe conviesse, considerar como a sua a casa do irmão. O Sr. Billen atingira a maioridade ainda não mais 2 anos, quando, por recomendação acidental, se sentiu tentado a visitar a casa de Netherfield. Uma vez aí, mirou-lhe a fachada, percorreu os interiores, agradaram-lhe a situação e as salas principais. Satisfizeram-no as vantagens apontadas pelo proprietário e imediatamente a tomou. Entre ele e Darcy existia uma sólida amizade, apesar dos feitios diametralmente opostos. Bingley cativava Darcy pela brandura, franqueza e docilidade do seu caráter, se bem que nenhum houvesse que maior contraste oferecesse com o seu, e se bem com o que o seu nunca ele visse razão para queixa. Na estima de Darcy, tinha Bingley uma confiança inabalável e do seu juízo a mais elevada opinião. Em inteligência, Darcy superava-o. Bingley não era de modo algum deficiente,
mas Darcy era esperto. Era simultaneamente arrogante, retraído e difícil de contentar, e os seus modos, apesar de delicados, não atraíam. Neste capítulo, o amigo levava-lhe a palma. Bingley, onde quer que aparecesse, tinha certeza de agradar, enquanto Darcy estava continuamente ofendendo. O modo como falaram da festa no clube de Meryton era suficientemente característico de cada um. Bingley nunca na vida encontrara pessoas tão agradáveis, nem raparigas mais bonitas. Todos tinham sido de uma bondade e atenção extremas para com ele. Não houvera qualquer espécie de formalidades e depressa se sentira familiarizado com toda a sala. E quanto à menina Bennet, não concebia anjo mais belo. Darcy, pelo contrário, apenas vira um grupo de gente que a beleza era pouca elegância nula, em que por nenhum sentir o mais pequeno interesse, e de nenhum recebera quer atenção ou prazer. Quanto à menina Bennet, reconhecia-lhe a beleza, embora achasse que ela sorria demais. A senhora Hurst e a irmã, nesse ponto, concordaram com ele, não deixando, no entanto, de a admirar e simpatizar com ela, declarando-a um amor de rapariga, e com a qual não se importariam de se dar mais intimamente. Perante tal elogio, o irmão sentiu-se autorizado no futuro a pensar nela como bem entendesse.